gente! Oi, oi, oi! Chegando aqui para trazer coisas de Deus para o teu coração, gente. Agora o nosso canal está, ó... Uhul! Agora o nosso canal tem um musical quadrangular, música que vão fazer você adorar a Deus, sentir-se mais perto dele. Vídeos que vão fazer você chorar, se emocionar, sabe, receber muitas lições de vida para o teu coração e para a tua vida, e mensagem que vão fazer a cada dia você buscar, sabe, buscar mais a Deus, se tornar mais parecido com Ele, estar mais perto de Deus. Isso é muito bacana, gente. Então, quer tudo isso? Tá tudo para você, vídeos, musical e mensagens de coisas de Deus. É só você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e o resto... é só deixar um joinha para todos nós, tá bom? Mas vamos com a palavra de Deus. Êxodo capítulo 13, gente, e verso 17. Olha o que diz. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que o povo de Israel mude de ideia e voltem para o Egito, quando virem o que terão que guerrear. Gente, isso aqui é muito forte, isso aqui traz uma lição, ó, muito bacana para todos nós. Pense, aí eu penso uma coisa muito interessante. Não importa o que nós enfrentamos, não importa o que temos que passar, isso aqui é muito forte. Não importa o que eu tenho que enfrentar, gente. O importante é não tirar Deus da direção. É verdade, gente. É não tirar Deus da direção. Porque lá na frente a gente vai dizer: ainda bem que eu não desisti, não tirei Deus da direção. Olha o porquê que eu passei por aquilo. É porque no começo você não entende. E quando você sente que está passando por coisas, enfrentando coisas que você não está entendendo, só mantenha na direção de Deus. E o resto, espere que a resposta virá para você. É Deus treinando você. É Deus treinando você para enfrentar um grande desafio, e depois desse desafio, uma grande vitória você vai receber. É verdade, gente. É o que eu aprendo aqui, gente. Deus tirando o povo do Egito, sabe? E vendo que o caminho mais curto, é por isso que eu digo, tudo que é fácil demais é ilusão, é ilusão. O caminho mais curto, mas aquele povo, apesar de ter arma de guerra, não estava preparado para enfrentar o povo que morava num país que estava entre eles e a Canaã. Entendesse? A terra que Deus prometeu para eles. Estava no caminho aquele povo. Deus sabia que quando ele chegasse lá e olhasse para aquele povo preparado, e olhar para eles e dizer: nós não vamos conseguir vencer. E aí eles iam ter vontade de voltar, e voltariam para a escravidão, para o Egito. Sabe por quê? Porque aquele povo ainda não tinha aprendido a depender de Deus, gente. Aí que está. Uhul! E nas nossas forças, os problemas derrotam a gente. É por isso que nós não podemos se queixar do que enfrentamos. Porque se formos lutarmos contra os nossos problemas, sem aprender a depender de Deus, gente, nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, gente. É espiritual. E precisamos aprender a depender de Deus, porque é na região celestial que estão lá nossas grandes vitórias. E só Deus pode ir lá e pelejar pela gente. Você está entendendo? Era a mesma coisa do povo de Israel. Eles não estavam ainda sentindo a dependência de Deus. Eles só queriam ser libertos.
Deus sabia que eles tinham facilidade de murmurar, facilidade de desistir. Então imagine diante daquele exército, eles voltariam a ter uma vida de escravidão, voltariam para o Egito. Então escolheu o caminho mais longo, o deserto. É no deserto que Deus estava ali para treiná-los a depender dele. Deus sabia dos desafios que eles tinham que enfrentar, e sabia Deus que se eles não aprendessem a confiar em Deus, eles não venceriam. Você está entendendo, gente? Aí Deus manda a eles o primeiro desafio. Murmuraram, o mar vermelho. Aí Moisés vai lá falar, quando Deus diz para Moisés, manda esse povo marchar e toca com essa bendita vara nas águas. Moisés! Deus estava tentando fazer eles dependerem dele. E você sabe o que aconteceu. O mar se abriu, o povo todo feliz, mas ainda não dependiam de Deus. Como a gente é difícil para aprender a lição. É ou não é verdade, gente? Como a gente dificulta a nossa vida. Deus está nos levando para aprender a depender dele. Mas a situação momentânea que nós passamos faz a gente, a gente mostrar que não depende dele. Joga tudo por água abaixo. Eu não aceito o que aconteceu comigo. Tudo que você passa, tudo que você enfrenta tem um objetivo na sua vida. Você tem um sonho, mas tem um grande inimigo entre o seu sonho e você. E Deus está te preparando para vencer esse inimigo. Yes! Isso aqui é muito forte, gente. Uhul! Deus sabe de todas as coisas, gente. Aquele povo custou aprender a depender de Deus. Gente, se não fosse Moisés, Josué e Caleb, tinham perecido todos eles, porque eles não conseguiam depender de Deus. Hoje eles dependem, hoje o israelita depende de Deus, mas foram muitas lições. E muitos que tiraram Deus da direção pereceram no deserto. Gente. Pereceram por desafios que Deus já tinha dado a vitória, mas tiraram Deus da direção. E não chegaram em Canaã. Então, gente, olha, acredita em Deus. Todas as coisas, diz o livro sagrado, todas as coisas, em tudo temos que dar graça, gente. Porque quando você dá graça, você não tira Deus da direção. Se você não tira da direção, você está se deixando Deus treinar você, preparar você, tornar você mais forte, firmado na rocha que é Jesus. Se tornando como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aí você não tem nada que vai impedir você chegar no que Deus preparou para você. Isso aqui é muito forte. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Mas olha, não tire Deus da direção. O caminho pode ser longo, porque Deus sabe que o curto demais você não vai estar preparado para quando chegar para enfrentar aquele problema. E você vai desistir. Foi por isso que Deus é justo, Deus é perfeito. Foi por isso que Deus não fez o caminho mais curto. Eles não estavam preparados para enfrentar o seu primeiro adversário com arma de guerra. Eles tinham que depender de Deus. Olha, os amalequitas foram os primeiros que eles tiveram que enfrentar. E Moisés subiu para orar por eles, para mostrar que a dependência era de Deus, não era do esforço dele, porque quando Moisés mantinha a mão levantada, o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo não prevalecia. Então, está entendendo? Ali era ensinamento, nós dependemos de Deus. Enquanto ele levantava a mão, Deus agia. Quando ele abaixava, Deus não agia. E começaram a ver que com Deus eles venceriam. Ele conquistaria muita vitória. Nenhum inimigo poderia resistir eles, porque Deus estava com eles. Eles aprenderam a lição, gente. Você está entendendo? Tanto é que depois os seus descendentes só guerreavam quando o profeta chegava para fazer o sacrifício e apresentar para Deus aquela guerra, e a vitória era certa.
mas levaram um ano de treinamento. E aqueles que tiraram Deus da direção pereceram. Então você está entendendo? É por isso que eu digo, está indo para o deserto, Deus não vai te dar o caminho curto, Ele vai te dar um caminho que dê condições de você, cada dia, depender dEle, ser treinado por Ele. E quando chegar o desafio, a vitória é certa. Olha, gente, eu estava fazendo essa mensagem e aí recebi o telefonema da Natália. Natália é a filha da pastora Socorro, que trabalhava comigo. Veio essa pandemia e eu não pude mais pagar ninguém, né? A arrecadação caiu do escritório e eu não pude mais ter condições de pagar o salário, dispensei eles. Ela foi para o deserto. Mas antes, quando ela trabalhava comigo, eu tenho o hábito de tomar um café e falar da palavra de Deus. Eu falava para a Natália, estava lá presente, falando do poder de Deus, que Deus, se nós não tirássemos Deus da direção, Deus ia nos surpreender, que as bênçãos iam correr atrás de nós. E a Natália foi para o deserto com essa orientação. A Natália aprendeu a depender de Deus. Ela não murmurou, não se queixou, não se lamentou, dava graças a Deus. Ela dizia, tinha momento que parecia, sabe, mas ela não tirava Deus da direção. O importante é não tirar Deus da direção. Sabe, não tirando Deus, Deus te prepara para que você dependa dEle. Que dependendo dEle, você vai além dos seus limites. Você vai no limite dEle. E sabe o que aconteceu? Ela disse, reverendo, estou ligando para o senhor, porque ligaram para mim de um consultório dentário me contratando, me oferecendo a proposta de emprego para trabalhar no setor administrativo. Reverendo, é que o senhor disse, a bênção corre atrás dos seus servos. É isso, gente. A Natália aprendeu a depender de Deus. E a bênção correu atrás dela, gente. Natália, um beijo pro teu coração, Natália. Gente, isso é muito bacana, gente. A palavra não falha. Quanto mais você depender de Deus, mais você será forte para vencer aquilo que está entre os teus sonhos. Aquela luta que você tem que vencer, que está entre você e o teu sonho. E Deus quer te preparar para vencer esse obstáculo e chegar no teu sonho. Você está entendendo agora? Você entendeu? Por isso, olha, não importa o que você está passando, o que você está enfrentando, não importa, gente, não importa, não tire Deus da tua direção. Não tire Deus da tua direção. Deus está ensinando você a depender dEle, você a confiar nele, porque se você tirar Deus da tua direção, lá na frente você vai dizer, por que eu tirei Deus? Devia ter mantido. Então não tire, para que você chegue lá na frente e diga, ainda bem que eu resisti, não tirei Deus da direção. Então a bênção chegou perto de você, tá bom, gente? Então segura isso para você, porque grandes coisas de Deus, grandes coisas Deus tem preparado para você. Dependa dele, confie nele, em nome de Jesus Cristo. Está aí para você um dia maravilhoso com Deus na direção. Um beijo no teu coração e viva Cristo!